Dentro do horário regimental, em nome de Deus, está aberta a presente sessão ordinária do dia 16 do mês de setembro de 2013. Dar as boas-vindas nossos vereadores, a equipe da nossa casa legislativa e de uma forma muito especial e carinhosa o pessoal que nos acompanha nessa noite de trabalho aqui do Legislativo da vocês. Coloco em discussão a ata da sessão do dia 9 de setembro de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Então, está aprovada a ata da sessão realizada no dia 9 de 2013. Solicitamos agora a vereadora senhorita Tatiana, nossa primeira secretária, que proceda com a leitura dos expedientes dos trabalhos de hoje. Fique à vontade. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite. Mencionado, cumprimento os nobres colegas vereadores. Agradeço à assessoria jurídica e ao Gustavo pelo apoio e agradeço também a presença do nosso secretário Milton e dos demais presentes nessa noite de hoje acompanhando nossos trabalhos. Água Doce, 16 de setembro de 2013. Ofício número 306 de 2013. A Sua Excelência, o senhor Gilberto Marcelo Ramos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Água Doce, Santa Catarina. Senhor presidente, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de leis para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei nº 61 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e cria elemento de despesa no orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de Lei nº 62 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Água Doce, Santa Catarina. Projeto de Lei nº 63 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Água Doce, Santa Catarina. Solicitamos que os projetos de leis número 62 de 2013 e número 63 de 2013 sejam apreciados em regime de urgência. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos atenciosamente no Leras Ganzerla, prefeito. Projeto de Lei nº 61 de 2013, 16 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e cria elemento de despesa no orçamento vigente e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2148, de 27 de novembro de 2012, um crédito adicional especial no valor de R$ 81.600 para o Fundo Municipal de Saúde. Parágrafo único. O recurso a que se refere o caput deste artigo serão para pagamento referente à parte da construção da terceira ESF, Estratégia de Saúde da Família, no assentamento Olaria, abrangendo o atendimento de toda a região dos campos e dos assentamentos, o que equivale a aproximadamente 400 famílias. Artigo 2º. Fica criado e suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa aplicações diretas com a seguinte classificação orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Água Doce, construção, ampliação e manutenção da ISF, aplicações diretas num total de R$ 81.600. Artigo 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta lei, fica autorizado a utilizar o excesso de arrecadação verificado na rúbrica Transferências de Convênios da União. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 16 de setembro de 2013, Novelas Ganzerla, prefeito. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação o incluso projeto de lei que abre crédito adicional especial no orçamento vigente. Verificado o excesso de arrecadação na rúbrica Recursos de Transferências de Convênios União, sendo este referente à parte de construção da terceira ESF, Estratégia de Saúde da Família, no assentamento Olaria, abrangendo o atendimento de toda a região dos campos e dos assentamentos, o que equivale a aproximadamente 400 famílias. Com isso, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação do presente projeto de lei. Água Doce, 16 de setembro de 2013, Novelas Ganzerla, prefeito. Projeto de Lei nº 62 de 2013, de 16 de setembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Água Doce, Santa Catarina. Artigo 1º.
Parágrafo 2º. O saldo da operação de crédito contratada por força da lei, referido no caput deste artigo, que não for liberado durante o exercício, mas na previsão orçamentária do próximo exercício. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Água Doce, 16 de setembro de 2013, Novelas da Verba Prefeito. Legislativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, a abertura de crédito adicional especial faz-se necessário para a incorporação da operação de crédito no orçamento de 2013, exigência do BADESP, para a liberação do empréstimo solicitado conforme a Lei 2223 de 2013. Essa lei fará parte da documentação analisada pelo SPN, Secretaria do Tesouro Nacional, e pelo próprio BADESP. Água Doce, 16 de setembro de 2013, Novelas Transerva, Prefeito. Passamos então à leitura dos pareceres das comissões dos projetos anteriormente, que deram entrada anteriormente nesta casa. Título da proposição: Projeto de Lei nº 54/2013, de 2 de setembro de 2013. História: autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotação orçamentária que especifica e dá outras providências. Parecer número 134/2013 da Comissão de Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 135/2013 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Título da proposição: Projeto de Lei nº 56/2013, de 2 de setembro de 2013. Histórico: dispõe sobre a implantação e organização dos conselhos escolares das unidades de ensino fundamental e de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Água Doce, Santa Catarina, que especifica e dá outras providências. Parecer número 140 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 141/2013 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 142/2013 da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Título da proposição: Projeto de Lei nº 58 de 2013, histórico. Autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente a dotação orçamentária, transferir e criar elemento de despesa no orçamento vigente e dar outras providências. Parecer número 136/2013 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 137/2013 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Título da proposição: Projeto de Lei nº 59/2013. História: autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotações orçamentárias que especifica e dá outras providências. Parecer número 138/2013 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 139 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Projeto de Lei nº 60/2013, histórico. Autoriza o Poder Executivo a receber por tempo de uso provisório e posterior doação do Ministério do Desenvolvimento Agrário através do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, veículo que identifica e dá outras providências. Parecer número 143/2013 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 144 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 145 da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Sendo esses os encaminhamentos do Executivo, devolvo para a palavra do senhor presidente. Agradecemos a nossa primeira secretária, temos boas-vindas também ao Barbosa, prestigiar muito de hoje. Passamos agora a palavra ao segundo secretário, vereador Silvano, que procede com a leitura da segunda parte dos expedientes da noite de hoje. Meu boa noite a todo o nosso público aqui presente. Pedindo presidente, em seu nome, todos os colegas vereadores, doutora Maria Helena, voto. Proposta de emenda supressiva, modificativa e aditiva
número 001/2013, de 9 de novembro de 2013, altera artigos da resolução número 017/2005, de 13 de dezembro de 2005, o regimento interno do Poder Legislativo do município de Água Doce, Santa Catarina, e da outras providências. Heriberto Marcel Ramos, Fino, presidente; Tatiane Mendes dos Santos, primeira secretária; e Raimundo Weber, ambos vereadores do Poder Legislativo Luiz Vidinho, do município de Água Doce, com fundamento no artigo 233, inciso 2º da resolução número 017/2005, de 13 de dezembro de 2002, do regimento interno, apresenta a seguinte proposta de emenda supressiva, modificativa e aditiva, a qual, se aprovada, será promulgada. Artigo 1º. Os artigos, inciso e parágrafos da resolução número 017/2005, de 13 de dezembro de 2005, o regimento interno, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 14º. Inciso 3º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto aberto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições. Artigo 66. As comissões permanentes deliberarão por maioria de votos abertos sobre o pronunciamento do relator, o qual, se aprovado, prevalecerá como parecer. Inciso 5º. O parecer da comissão deverá ser assinado por todos os seus membros, sem prejuízo de apresentação do voto aberto, vencido e inseparado, quando o requeira o seu autor ao presidente da comissão, e este definirá o requerimento. Artigo 183. Os processos de votação são 3: simbólico, nominal e aberto. Inciso 3º. O processo aberto consiste na expressa manifestação de cada vereador diante de suas votações. Inciso 4º. Fica abolido o voto secreto em todas as deliberações do plenário. Artigo 186. A votação será aberta nas seguintes condições e situações. Artigo 187. Havendo empate nas votações simbólicas ou nominais, serão elas desempatadas pelo presidente, sempre com o voto aberto. Artigo 233. Este regimento interno somente poderá ser alterado, reformado ou substituído pelo voto aberto da maioria absoluta dos membros da edilidade mediante proposta. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua promulgação. Artigo 3º. Revogam as disposições em contrário. Água Doce, 9 de setembro de 2013. Gilberto Marcel Ramos Fino, presidente do Poder Legislativo; Tatiane Mendes dos Santos, primeira secretária; Raimundo Weber, de vereador do MDB. Exposição de motivos. Gilberto Marcel Ramos Fino, presidente; Tatiane Mendes dos Santos, primeira secretária; e Raimundo Weber, Duma, ambos vereadores do Poder Legislativo Luiz Vidinho, do município de Água Doce, no pleno uso de suas atribuições inerentes ao exercício da função, apresentam a vossas senhorias a proposta de emenda à resolução número 015/2005, de 13 de dezembro de 2005, regimento interno desta igreja casa, cuja visa abolir o voto secreto em todas as deliberações do plenário, bem como aos órgãos colegiados das entidades de administração indireta do município, vez que a nível nacional tramita a proposta de emenda à Constituição Federal PEC 196/2012, a qual tem por escopo alterar o inciso 2º do artigo 55 da Constituição Federal para estabelecer que a perda do mandato será decidida por voto aberto nos casos que especifica. Importante aduzir que a presidência desta Casa, no ano de 2001, ainda apenas na condição de vereador, foi autor da indicação número 17/2011, que já idealizava a abolição do voto secreto em todas as deliberações desta Casa. Essa foi aprovada por unanimidade no dia 14 de maio de 2001. Desse modo, para que a democracia possa ser expressa de forma transparente, não havendo a intenção de conchavos diante as votações secretas entre parlamentares, a presente proposta adentra no campo jurídico, para que o voto seja aberto, e não mais servindo de cortina para esconder determinadas negociações com fins políticos. Assim, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação. Água Doce, 9 de setembro de 2013, Gilberto Marcel Ramos Fino,
Presidente do Poder Legislativo, Tatiane Mendes dos Santos. Primeira secretária, Raimundo Eber, vereador do PMDB. Proposta de emenda supressiva e modificativa, número 002/2013, de 9/9/2013. Altera artigos da Lei Orgânica Municipal do Poder Legislativo do município de Água Doce, Santa Catarina, e da outras providências. Gilberto Marcel Ramos Fino, presidente, Tatiane Mendes dos Santos. Primeira secretária, Raimundo Eber, ambos vereadores do Poder Legislativo do município de Água Doce, com fundamento no artigo 49, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, apresentam a seguinte proposta de emenda supressiva e modificativa, a qual, se aprovada, será promulgada. Artigo 1º. Os artigos, incisos e parágrafos da Lei Orgânica Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, passam a vigorar com as seguintes redações. 19º. Decidir sobre a perda de mandato do vereador por meio de voto aberto e a maioria de 2/3 dos membros da Câmara nas hipóteses previstas nesta lei orgânica. Artigo 22, inciso 5º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto aberto de 2/3 do Poder Legislativo Municipal quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições, devendo o regimento interno dispor sobre o processo de destituição e sobre a substituição do membro destituído. Artigo 29. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos abertos, presentes a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário prevista na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Artigo 37. O presidente da Câmara ou quem o substituir somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses: quando a matéria exigir para a sua aprovação o voto aberto favorável de 2/3 ou da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. No caso de flagrante de regime inafiançável, ou autos serão remetidos dentro de 24 horas ao Poder Legislativo Municipal para que, pelos votos abertos da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou autorize ou não a formação de culpa. Artigo 44, inciso 3º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 9 desse artigo, a perda do mandato será decidida pelo voto aberto de 2/3 dos membros da Câmara, assegurada a sua ampla defesa. Artigo 49, inciso 1º. A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos os turnos 2/3 dos votos abertos dos membros da Câmara. Artigo 53, parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto aberto favorável na maioria absoluta dos membros da Câmara. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social, com direito ao voto aberto. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas anuais que o Poder Público Municipal deve prestar só deixará de prevalecer por decisão do voto aberto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 166. Os órgãos colegiados das entidades de administração indireta do município terão a participação obrigatória de um representante de seus servidores eleitos por estes mediante voto direto e aberto, conforme regulamentação a ser expedida por ato do prefeito municipal. Gestão democrática do ensino público adotado o sistema eletivo mediante voto direto e aberto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino nos termos da lei. Esta emenda entra em vigor na data de sua promulgação. Revolvem-se as disposições em contrário. Água Doce, 9 de setembro de 2013, Gilberto Marcel Ramos Fino, presidente do Poder Legislativo, Tatiane Mendes dos Santos, primeira secretária, Raimundo Eber, vereador do PMDB. Exposição de motivos. Gilberto Marcel Ramos Fino, presidente, Tatiane Mendes dos Santos, primeira secretária, Raimundo Eber Dunga, ambos vereadores do Poder Legislativo Luiz Vidinho, do município de Água Doce, no pleno uso de suas atribuições inerentes ao exercício da função, apresentam a vossas senhorias a proposta de emenda à lei orgânica desta Igreja Casa, cuja visa abolir o voto secreto em todas as deliberações do plenário, bem como aos órgãos colegiados das entidades de administração indireta do município, vez que a nível nacional tramita a proposta de emenda à Constituição Federal, PEC 196/2012, a qual tem por
escopo alterar o inciso 2º do artigo 55 da Constituição Federal para estabelecer que a perda do mandato será decidido por voto aberto nos casos que especifica. Importante deduzir que a presidência dessa Casa, no ano 2001, ainda apenas na condição de vereador, foi autor da indicação número 17/2011, que já idealizava a abolição do voto secreto em todas as deliberações desta Casa. Essa foi aprovada por unanimidade no dia 14 de maio de 2001. Desse modo, para que a democracia possa ser expressa de forma transparente, não havendo intenção de conchavos diante das votações secretas entre parlamentares, a presente proposta adentra no campo jurídico, para que o voto seja aberto e não mais servindo de cortina para esconder determinadas negociações com fins políticos. Assim, contamos com o apoio de todos na discussão e posterior votação. Água Doce, 9 de setembro de 2013. Gilberto Marcel Agostinho, presidente do Poder Legislativo. Tatiane Mendes do Santo, primeiro secretário. Raimundo Weber, vereador do PMDB. Indicação executivo número 083/2013, 16/9/2013. Autor Jorge Rony Aslinger. Solicita-se ao chefe do Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de conceder auxílio financeiro para a comunidade de São Judas Tadeu, a fim de ampliar a profundidade do poço artesiano já existente ou proceder com a perfuração de um novo poço artesiano, como forma de continuar oferecendo água potável a toda a comunidade, bem como as atividades da pecuária e agricultura. Exposição de motivos. Jorge Rony Aslinger, vereador eleito do PP do Poder Legislativo Municipal Luiz Vidinho de Água Doce, Santa Catarina, no uso de suas atribuições inerentes ao exercício da função. Apresenta a Vossa Excelência e Vossas Senhorias a indicação executiva que tem por finalidade propor a esse que estude a viabilidade e considere auxílio financeiro com o objetivo de ampliar a profundidade do poço artesiano já existente ou proceder com a perfuração de um novo poço na propriedade da comunidade São Judas Tadeu, a fim de oferecer água potável aos moradores dessa, bem como estarão sendo beneficiados parte dos moradores da comunidade de Linha Olinda. A medida justifica-se tendo em vista que esse poço artesiano continuará oferecendo água potável ao consumo humano e também para as atividades de bovinocultura, corte, leite, suinocultura e avicultura, além das demais ligadas com a pecuária e a agricultura. Ressalta-se que o poço que lá encontra-se já perfurado, sua vazão suporta apenas oferecer água potável aos moradores, pois esse não alcançou o aquífero Guarani, ocasião que, pelo desenvolvimento e crescimento constante, há necessidade de ampliá-lo ou proceder com a perfuração de um novo poço, ficando a critério da atual administração. Informa-se que este vereador está contactando com deputados de ambas esferas na tentativa de buscar recursos para colaborar com os moradores das referidas comunidades. Diante da importância da matéria, esperamos poder contar com o apoio de todos na discussão e posterior votação da presente indicação. Água Doce, 16 de setembro de 2013, Jorge Rony Aslinger, vereador PP. Requerimento número 2/2013. Água Doce, 16 de setembro de 2013. Aos membros da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, Luiz Vidinho. Assunto. Que se oficie-se ao senhor Dagoberto Primo, responsável pelo Departamento de Infraestrutura Estrada e Rodagem técnica, para proceder com melhorias imediatas na SC 464, sentido Ercilópolis Salto Veloso. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras. Wilson Antônio Verona, vereador do PSDB do Poder Legislativo Luiz Vidinho, do município de Água Doce, Santa Catarina, no uso de suas atribuições inerentes ao exercício da função, requer a esta igreja casa que oficie-se ao senhor Dagoberto Primo, responsável pelo DENIT de Santa Catarina, para que estude a viabilidade de proceder com a recuperação imediata na rodovia estadual SC 464, sentido Ercilópolis Salto Veloso. Tomamos atenção especial no que concerne a SC 464, a qual liga o município de Água Doce ao município de Salto Veloso, pois trata-se de uma pista onde trafegam diariamente veículos automotores, bem como de carga pesada, ocasião que manifestamos nossa preocupação pela forma como está. Assim, esta Casa Legislativa, por entender os anseios e direitos da sociedade que compreende o município de Água Doce, considerando-se este colegiado de parlamentares, solicita-se que este órgão possa designar competências para melhorias imediatas
na referida rodovia atenciosamente, nesse centro de deferimento, Wilson Verona, vereador PSDB. Requerimento número 1/2013, água doce, 13 de setembro de 2013. A Sua Excelência, o senhor Alberto Marcelo Ramos Filho, presidente do Poder Legislativo. Assunto: requer o uso da tribuna da Câmara de Vereadores de Água Doce para fazer uso da palavra livre no dia 16/9, a fim de esclarecer os questionamentos quanto à CIDASP de Água Doce. Senhor Presidente, Hélio Bruno Dassi, brasileiro, solteiro, médico veterinário, efetivo da CIDASP, portador da RG número 1.070.6062, e inscrito no cadastro de pessoa física CPF sob o número 558-771-929-49, residente e domiciliado na rua Tancredo Neves 170, bairro Jardim Alvorada, no município de Joaçaba, Santa Catarina, requer neste ato a viabilidade de usar a tribuna do Poder Legislativo Municipal Luiz Pidinho, no dia 16 de setembro de 2013, para expor assuntos relacionados com os questionamentos dos vereadores senhores Wilson Antônio Verona e Jorge Antônio Aslinger, proferidos à mesa diretora desta Casa de Leis, conforme o ofício número 936/2013, de 11/9/2013, vez que o áudio da sessão de 9/9/2013 encontra-se disponibilizado no site da Câmara. Desse modo, estarei no aguardo deferido do mesmo. Atenciosamente, Hélio Bruno Dassi, médico veterinário, CPF número 558.771.92949. Água Doce, 16 de setembro de 2013, aos membros da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal Luiz Bedim, que se oficia-se ao senhor Germano Benítez Felipe Fernando Benítez para participar da sessão em homenagem ao gaúcho, que será realizada no dia 23/9/2013, com a apresentação artística em função da Semana Farroupilha. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, Evandro Carlos Zanato, vereador e líder da bancada do PSD, Poder Legislativo do município de Água Doce, Santa Catarina, solicita a aprovação em sessão plenária desta Igreja de Casa de Leis, o referido documento a ser endereçado ao senhor Germano Benítez Felipe e Fernando Benítez, com forma de convidá-los para participarem da próxima sessão, com uma apresentação artística em função de que no mês de setembro comemora essa Semana Farroupilha. Atenciosamente, nesse tempo de referimento, Evandro Carlos Zanato, vereador e líder do PSD. Aqui temos um cartaz. A empresa Fundimedic Luzerna contrata auxiliar de condução, requisito sexo masculino, endereço Estrada Estadual SC 452, Luzerna, Santa Catarina, saída para Água Doce, telefone para contato 3523-1024, documentos necessários, carteira de trabalho, identidade, CPF, título de eleitor, carteira de revista, salário mais ou menos R$1.000 e alimentação gratuita. Era isso, senhor presidente do Grupo da Pauta. Agradecemos ao nosso secretário pela leitura da segunda parte dos expedientes do nosso trabalho da noite de hoje, aproveitando um dos boas-vindas também ao Tiago, que não está presente, e dando continuidade, retornando a palavra à senhorita vereadora Tatiane, para que proceda com a defesa dos projetos oriundos do Poder Executivo. Obrigada, senhor presidente. Nós temos então 13 encaminhamentos do Executivo. O projeto de lei número 61 pede autorização para abrir crédito adicional especial e credimento de despesa. Verificou-se na rúbrica para construção, ampliação e manutenção da ISF o valor de R$ 81.600. Essa rúbrica refere-se às transferências de convênios da União, e essa rúbrica ela destinou-se então à construção da terceira ISF, a Estratégia de Saúde da Família, localizada então no assentamento Aularia. Então, a origem dessa ESF, ela vem do ano anterior, onde foi feita uma prévia seleção, emendas populares, e fez o cadastro. Neste ano, repetiu-se esses cadastros e foi contemplado esse pedido da construção da terceira ISF no assentamento Olaria. Então, é um valor de R$ 81.600, que refere-se à parte desta construção, e o Executivo, então, pede a autorização dos senhores para que seja
dado encaminhamento à construção da terceira ESF no assentamento Olaria. Os projetos de lei números 62 e 63 vieram em regime de urgência, pois fazem parte, então, daqueles requisitos encaminhados para o financiamento do BADESC. Então, eles fazem parte daquele cadastro que nós já votamos um projeto de lei na semana passada. E esses dois projetos, eles referem-se, então, especificam os valores e a que será destinado cada valor. Então, o projeto de lei número 62, no valor de R$ 500 mil, ele fará parte, então, da suplementação na aquisição de máquinas, veículos e equipamentos agrícolas, então, sendo destinada à compra, à aquisição de 2 retas para as associações de agricultores do nosso município. E o projeto de lei número 63 também pede para os senhores analisarem em regime de urgência, pede autorização para que seja, então, destinado o valor de R$ 700 mil, sendo R$ 300 mil para pavimentação, abertura e conservação de vias urbanas, passeios públicos, e o valor de R$ 400 mil, então, manutenção do departamento do urbanismo, mais especificamente para a construção da garagem e oficina atrás, então, da antigamente denominada Cooperfruta. Então, os dois projetos vêm aí em regime de urgência, já que tratam-se daquelas requisitos encaminhados pelo BADESC, e esses dois projetos, após votados e apreciados pelos senhores, serão então encaminhados junto com o resto da documentação para ser analisada pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo próprio BADESC. Sendo esses 3 os encaminhamentos do Executivo, agradeço a compreensão dos senhores e devolvo a palavra, senhor presidente. Agradecemos ao líder do governo. Deu entrada também a 2 propostas de emenda supressiva modificativa, uma de supressiva modificativa e a outra de ser supressiva modificativa, ela também é aditiva. Né? Essa então ficada pelo vereador Dunga, pela vereadora Tati e pela minha pessoa. Por se tratar de proposta de emenda, né, são 32 dias, elas vão ter que ser apreciadas em 2 turnos, né, 32 dias, depois mais 32 dias. Então, tem um tempo grande, mas está em debate e amadurecimento, então, essas nossas propostas. Então, iríamos abolir a votação secreta dentro do legislativo da licença. Mesmo que ela venha receber esse aval positivo, ela só terá efeito a partir do ano que vem. No meu caso, eu fico assim, como eu sei também da mesma forma do seu Bruno e da vereadora Tati que assinaram, mas bem à vontade, que já lá em indicação do número 17 desse de minha autoria, isso ligado a 2001, da minha autoria, na época eu já estava sugerindo de indicação que se abolisse a votação secreta dentro do legislativo da licença. Infelizmente não obtivemos êxito, né? E gosto sempre de voltar um pouquinho ao passado e sempre dar mão nos bois, né? Inclusive eu peço para que não venha receber atraso, e nós só possamos mudar a redação que infelizmente ele constou por apreciação por unanimidade, mas a unanimidade não foi. Aquela que fala a verdade, que ela consta, né? Então, em votação, a indicação de número 17 de 2001, aprovada com 2 votos contrários. Na época, o vereador Marinho e o vereador Joreste, que na época foram contra a indicação, então, que eu sugeri, na época, da abolição do voto secreto. E uma das justificativas aqui também, só para deixar a par de todos, quando eu cito, né, para que se conste em ata, além da gravação que nós temos hoje, é a garantia de nós, vereadores e vereadoras que não deu para a legislativa, ter esses registros, né, em ata. E aqui, então, a gente vê que, na época, o vereador Marinho, então, o vereador Marinho, isso na época, solicita, através do presidente, o senhor Caí, que era o presidente na época, que o vereador Elioberto retirasse a sua indicação.
e coloque a mesma em discussão geral nas mudanças da lei orgânica. Sendo assim, na época, o presidente Decreto sugeria, me questionou, né, e eu, naturalmente, né, não acatei a sugestão do vereador Marinho e pedi que fosse, então, minha indicação. Motivo pelo qual, então, a nossa indicação da época, ela obteve 2 votos contrários, na época, então, do vereador Marinho e do vereador Juarez. Posso um pouquinho de voltar ao tempo, para que também nós que estamos aqui hoje, amanhã depois, né, quem for voltar ao tempo também aprecie as posições que atualmente nós estamos também tomando pela nossa Casa Legislativa. Então, dessa forma, são duas propostas, né? Uma, então, direcionada à lei orgânica e outra ao regimento interno, e que está, então, a partir de hoje, agradecemos ao nosso vereador e da vereadora Tati, né, em discussão da nossa Casa Legislativa para, então, a abolição de vez do voto secreto por parte de nós legisladores, né? Nós, então, não teríamos mais a condição, e esse é o nosso objetivo, e a partir do ano que vem, na eleição de uma mesa diretora, por exemplo, né? Então você vai até lá dentro, você vota no papelzinho, o voto vai ser aberto da mesma forma, isso lógico que aconteceu na história da Água Doce, esperamos que não, também até numa cassação de invento da casa, ou até dentro do Poder Executivo. Então, nossa casa termina nesse ponto, nessa onda que nós estamos vendo nacionalmente, né, que a população exige que os nossos votos, na hora de nós conferirmos os votos na condição de políticos, sejam abertos para a população. Em contrapartida, claro que merecemos o sigilo eterno do eleitor quando deposita confiança, né, em seus políticos. Dando continuidade, né, passamos agora então a palavra ao vereador Jorge para que proceda a defesa e indicação. Fique à vontade. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas vereadores, as vereadoras, doutora Maria Helena, o Guto e a todos os demais aqui que nos assistem. A minha indicação tem por objetivo uma questão séria, que é a questão da água. Quanto à questão da perfuração do poço artesiano ou a ampliação da profundidade na comunidade de Linhas São Judas, sendo que lá já existe um poço artesiano, mas assim que não está atendendo a todos os moradores, pois a quantidade de água é baixa e não atende a todos, pois simplesmente está sendo utilizada essa água pela comunidade, né, pelos moradores. Me refiro na questão que fui procurado com relação à agricultura, pecuária, criação de bovinos, suinocultura, avicultura, por ser uma região, para quem conhece, é muito forte na área da bovinocultura, principalmente de leite, por ser uma bacia forte leiteira, a suinocultura, a avicultura. Então vemos essa necessidade de conseguir ter um poço artesiano, né? Ou sugere-se que profunde mais esse poço já existente, ou que se perfure outro, né? Para produzir uma água de qualidade aí para todos os moradores da comunidade de Linha São Judas, bem como também os da parte da linha Olinda, que também estão com problemas sérios com a questão da água, pois nos últimos tempos a gente se vê as estiagens ocorridas e a falta da água, e principalmente a água de qualidade, começando então pelo consumo humano e aos demais aí animais que necessitam e muito dessa água. Então estou pedindo o apoio aí dos colegas vereadores, bem como a sensibilidade da administração, e com certeza já fiz pedidos às esferas estaduais, federais, com questão na busca de recursos para a perfuração de poços artesianos. Estarei sempre disposto a fazer isso pelo bem das nossas comunidades e da agricultura.
Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Agradecemos ao vereador Jorge, passamos agora ao vereador Wilson, que procede com a defesa do seu requerimento. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadoras e vereadores, os funcionários desta casa, também cumprimentar, e em nome do vereador Carlos, saudar a todos aqui presentes. É um requerimento que eu oficializei ali para o senhor Dagoberto, primo a respeito daquele trecho de Água Doce, as Ercilhópolis, a Salto Veloso. Encontra-se em péssimas situação lá, que são de buracos, né? Faz tempo que não é mais mexido naquela rodovia lá. E a questão do asfalto que está bastante devagar. Então, não sei se seria interessante a administração fazer uma parceria junto à DEINFRA para dar uma arrumada naquele trecho ali, onde muitos dos nossos condutores passam ali, transitam e está em péssimas condições. Salto Veloso parece que teve fazendo uma campanha lá de adequações, quem quisesse ajudar para que eles pudessem fazer uma melhoria na parte deles lá da estrada. Então eu não sei aqui, de repente, fazer um ofício aberto e ver a administração da possibilidade de dar uma patrulhada naquele trecho que tem dentro de Água Doce, que na verdade a maior parte do trecho é dentro de Água Doce. Então seria, nesse sentido, né, de ver a possibilidade de dar uma arrumada naquele trecho. Seria isso, se eu quiser, eu vou falar. Agradecemos ao vereador Wilson, passamos agora ao vereador Evandro, que também procede a defesa do seu requerimento. Fique à vontade. Conforme semana que vem é a sessão em homenagem à Semana Farroupilha, estou pedindo nesse requerimento que se faça um ofício com a família Benítez, família tradicional dos Campos e artistas também, então que artistas da música, então que se faça um ofício e convida também seu Germano e seus filhos, Felipe e Fernando, para que façam uma apresentação aqui na nossa casa, na sessão do dia 23, que é em homenagem à Semana Farroupilha. Era isso, o presidente do povo da palavra. Agradecemos ao vereador Evandro e passamos agora então aos líderes de bancada e voltamos a palavra ao líder do PSD, vereador Evandro, para que se manifeste. Projeto de lei número 61, ele autoriza o Poder Executivo Municipal e crédito adicional todos os esforços para a melhoria da estrutura de nossa saúde é bem-vindo para o nosso município. Então, a gente sabe, quem conhece a região, né, Barbosa? Sabe da necessidade criada da construção de mais um SF, então, com certeza, irá beneficiar, como diz aqui no projeto, aproximadamente 400 famílias. Então, com certeza, é uma ideia, um projeto que, após executado, será de grande valia para a saúde da nossa população, com todo o nosso apoio. O projeto de lei 62 e 63, eles são requisitos específicos para onde serão destinados os recursos do projeto de lei aprovado na semana passada, o empréstimo do PADESP, também tudo certo. As propostas de emenda supressiva, modificativa, aditiva e a proposta de emenda supressiva e modificativa tem tempo para estudo, essas alterações no regimento interno, então vamos estudar e ver o que é melhor. Tendo em vista também que tramita no Congresso Nacional essa questão da abolição do voto secreto, então temos tempo para estudar. O requerimento do colega Wilson, se no asfalto está difícil, né, Wilson? Na estrada de chão deve estar pior. Então, também que estava falando aqui antes de começar a sessão, da governo deve ter uma pilha de papel lá, de ofício. Então, isso aqui nós façamos a nossa parte também, ajudamos da nossa maneira, e quem está sofrendo é aquela população que usa bastante aquelas estradas, então
a nossa parte é fazer isso, com certeza tem o nosso apoio. E a indicação do colega Jorge, a criação, construção, a perfuração de mais um poço, ou perfurar mais esse ainda. Um técnico, né, Jorge, sabe qual que é melhor, o lençol freático lá também, para chegar no pico do Guarani. Então, com certeza, aquela região da comunidade de São Júlio e Olinda são comunidades grandes, com uma agricultura forte, então a água potável é de suma importância, né? Então, também tem todo o nosso apoio. Era isso, presidente, vou dar a palavra. Agradecemos ao líder do PSD, vereador Evandro, e passamos agora então ao líder do PT, vereador Jorge. Começando pelos projetos do Executivo, o de número 61, o recurso para se contemplar aí aos assentamentos, no assentamento de Olaria, a construção desse ESF, então se tratando também da área da saúde das pessoas, então a gente é totalmente favorável e torço que logo se inicie essa obra. Não sei se já tem alguma data prevista, mas assim eu vejo que é de grande importância, sim, para atender bem essas pessoas lá que residem. Sobre o projeto de lei número 62, essa suplementação de recursos aí no valor de R$500 mil aí, que vai ser adquirido aí as retros para as associações. Também concordo muito com essa situação, pois elas realmente precisam e com certeza assim os produtores vão ser melhor atendidos, mas também tem o outro lado já de começar a se preocupar que se aumente o repasse de recursos também para essas associações, que tendo retro também vai ter o custo, não sei qual critério vai ser usado com a questão do operador também, mas é tudo da administração já ir pensando e analisando para fazer um repasse maior a essas associações. Mas essas retro com certeza serão bem-vindas às associações. Sobre o projeto número 63, também esse repasse e suplementação aí adicional aí de crédito de R$700 mil para pavimentação, abertura, conservação de vias, está realmente precisando e concordo também com essa situação. Sobre o requerimento aí do colega vereador Wilson, também concordo. Se encontra em precárias condições, essa rodovia aí precisa de melhorias, né? Então concordo com essa situação. Sobre o ofício aí do companheiro e vereador aí Evandro, também a presença aí do Germano Benítez e dos seus filhos aí, com certeza a presença deles aí também engrandece muito, bem como os outros já citados também na sessão passada, não se trata da Semana Farroupilha. Sobre as propostas de emendas aí, supressiva e modificativa, alterações aí no regimento interno e na lei orgânica, temos um tempo então para nós analisarmos melhor essa situação, sendo que essas propostas já tramitam lá pela Assembleia e não se tornou ainda uma lei federal, mas é legal sim, e vamos analisar, temos o tempo para analisar e ver essa situação também. Seria isso, senhor presidente, eu vou falar. Agradecemos ao líder do PT, vereador Jorge, e passamos agora ao líder do PSDB, vereador Lúcio. Quanto ao projeto de número 061, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Crédito
O terceiro, o ESF, que vai acontecer no assentamento do Maria. Nada contrário, né? Na verdade é um recurso federal que vai vir, acho que na verdade é uma contrapartida que tem que dar, que na verdade acho que é direto para a comunidade e atender várias famílias. O projeto de lei número 062, que abre R$500 mil, uma dessas que já passou por esta casa e agora vem questão passando para a agricultura para a aquisição de máquinas. Eu já discuti na sessão passada a questão das associações. Hoje elas estão passando por bastante dificuldade. Eu acho que nós temos que ver para incrementar mais a associação, para depois elas poderem também administrar mais essas máquinas. O projeto de lei número 063, que autoriza também a passar orçamento, mais recurso, 300 mil para abertura de calçada, de vias, e também nós somos terminados a comprar desses 400 mil, acho que é interessante para tirar a questão das máquinas aqui dentro da cidade, né, que seja feito um baratão. Essas propostas de emenda aí, na verdade, é a PEC 196 que está correndo dentro de discutir a questão do voto aberto. Eu acho que vai ficar estudo. Nós vamos ter que analisar a nossa lei orgânica do nosso regimento interno. Fica estudo, acho que é interessante, o voto aberto, com de acordo também. A indicação do colega Jorge, eu vejo a questão de água muito importante. Temos também aquela indicação que foi entrada pelo vereador Carlos, a questão do poço artesiano do Gilberto Dri, também, que não foi dado resposta para ele, também cobrança de como seria essa questão aí. Então, eu acho que é importante auxiliar essa comunidade no poço artesiano que vai atender várias famílias. Também estamos favoráveis. Quanto ao requerimento que eu coloquei, já foi apresentado, debatido, acho que é interessante se estudar uma maneira de conjunto com a administração resolver aquela questão da estrada. Seria isso, senhor presidente, do meu palavra. Agradecemos ao líder do PSDB, dando as boas-vindas agora ao voto. Tudo bem, do presidente da voto. Passamos também a palavra, né, e devemos passar, lógico, ao líder do PMDB, vereador Maria. Cumprimento o senhor presidente desta Casa Legislativa, senhor Alberto Marcel Ramos, cumprimento aos nossos novos vereadores e vereadores aqui presentes, servidores desta Casa, doutora Maria Helena Augusto. Em nome do Val, que é vereador, e meu primo, cumprimento todos os presentes. É uma honra tê-los todos aqui. Quanto ao pedido que se oficia o senhor Germano Benítez e seus filhos, ótimo a sua lembrança. Então, são valores artísticos que certamente podem enriquecer mais a nossa noite. Sou totalmente favorável. Quanto ao requerimento da Roberto Primo, referente à estrada do Filhópolis Salto Veloso, há poucos dias passei por lá. O difícil mesmo são 6 quilômetros, né, que está bem precário. Inclusive, alunos do nosso município perderam vários dias de aula e correm o risco de perder o ano por ser intransitável, principalmente nos dias de chuva. E também sou favorável. Quanto à indicação 083 do Jorge, também Jorge, é uma necessidade da comunidade, né, ampliar a profundidade para poder suprir a necessidade, né, da evasão, dar mais vazão à água para que possa, né, atender a todos. E é uma comunidade grande e expressiva, né, na sua produção. Também sou totalmente favorável. Quanto à proposta de emenda, a 01 e a 02, então, do regimento interno e quanto da lei orgânica, ao voto aberto, também sou favorável. A transparência, hoje a gente vê em todos os níveis políticos aí que a população cobra de todos essa transparência, e nada mais que justo que nós, como políticos, também tenhamos esse comportamento. Sou totalmente favorável. Quanto ao projeto de lei
061, ano que vem abrir crédito adicional e que elemento de despesa para o ESF do assentamento Olaria, bem claro, melhorar a qualidade de vida das pessoas e diante das dificuldades de transporte e diante de outras tantas dificuldades, isso só vem a colaborar com a comunidade. Também sou favorável. Quanto ao projeto de lei 62 e 63, então, ele justifica-se pela liberação do crédito, ele especifica o destino, né, desses recursos, então também não tenho nada contra. Seria isso, senhor presidente, e devolvo-lhe a palavra. Agradecemos a líder do PMDB, vereadora Marli, e aos demais líderes, e deixamos a palavra ali no pequeno expediente. Ninguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, passamos agora para o grande expediente, né? No grande expediente, nós temos aí um requerimento do médico veterinário, o senhor Pélio Tassi, que requereu espaço na nossa casa legislativa, né? Pedimos a gentileza que se dirija aqui até a nossa tribuna e a palavra é sua. Boa noite ao presidente, se não cumprimento os nossos edis, e uma saudação também a todos os presentes. Eu fui citado, minha empresa foi citada aqui como presta serviço à comunidade, e eu agradeço então a oportunidade de falar. Realmente o Wilson, o vereador Wilson notou a deficiência que tinha lá, e uma pessoa, em todo o movimento aqui de Água Doce, na primeira, segunda-feira, primeira terça-feira desse mês, realmente foi muito trabalho ali na cidade. Teve muita gente, e ele está certo, uma pessoa não dá conta mesmo. Tem que ter, então, logo na quarta-feira, nós já deslocamos os funcionários para o funcionário Giovan da Costa e o Felipe Oliveira. Então, estamos trabalhando já com bom atendimento, né, a partir de que vier a ocorrência de reforço, porque eu teria falado antes que a secretária está de férias e o secretário foi operado das veias da perna. Então ficamos sem 2 funcionários. E daí eu tive que ficar ali direto, e eu não posso ficar ali, porque eu tenho outros serviços que só completam a veterinária, né? Como fiscalizar as granjas de RCC dos suínos, por exemplo. Eu tenho que fiscalizar as entradas dos suínos, a coleta de sangue, para certificar que essas granjas não tenham doenças, para não transmitir essas doenças nas vendas dos animais. É só um exemplo de alguns serviços que eu tenho que acompanhar. Então, foram deslocados esses funcionários, vieram para cá. Hoje, tive que ficar o dia inteiro ali também, porque só fiquei eu e um funcionário, mas hoje não estava tão bravo o movimento como aqueles dias lá. Né? E um funcionário teve que substituir a Juliana lá nos campos, porque ela pegou dia de folga comigo. Mas dois ali dá conta e dá um bom atendimento para o público. Então, até é uma recomendação boa da Câmara de Vereadores de pedir mais um funcionário, né? Principalmente nessa época que tem ido de férias em licença médica. E tem outros assuntos também que envolvem horas de trabalho. A SIDASC tem por hábito trocar horas de horas extras por horas de folga. Tem por hábito pagar as horas extras. Então,
Por exemplo, terça-feira eu fiquei esperando o caminhão para descarregar bovinos que está no Paraná, ele tem que ir lá para descarregar para confirmar que não veio bovino. O caminhão era para chegar às 4 horas, chegou às 7 e pouco da noite, cheguei em casa às 9 e pouco da noite. São tudo horas extras que tem que colocar por folga. Então, essas folgas são tiradas, então, alguns horários que eu mantive, pode ser que não esteja somente a campo, a serviço de campo, como fiscalizar brinco de bovinos, alimentação e tal. Pode ser também que esteja tirando folgas minhas, particulares, que eu posso tirar, no caso, para compensar essas horas extras do trabalho. É a política da empresa. Se alguém quiser que eu explique essas horas aqui, tem que arrumar uma remuneração para essa casa. Então, essa é a minha palavra, fica à disposição do questionamento. Princípio ligado, médico da primeira fé. Algum dos vereadores proponentes quer fazer algum questionamento? Eu queria conversar com ele também a questão ali, que na verdade a Irene ela pegou férias na hora errada também. Porque a questão do em casa, é ele que manda, né, a questão da Irene. O Irene estava fora, ele tirou férias, ficou só ele sozinho. Na verdade não tinha como daquele pessoal. E hoje a nossa preocupação é a questão Água Doce. Nós temos uma fronteira de divisa muito grande com o Paraná. É muito preocupante, Santa Catarina tem um status muito bom e é preocupante essa questão. Eu acho que, na verdade, a cidade tinha que dar uma atenção especial para a Água Doce. Por isso, da solicitação de que tivesse também mais um funcionário atendendo a Água Doce. Tempos atrás estava o Tele e o Dr. João. O Dr. João, se precisasse ficar a noite inteira no campo de cima, ele ficava a noite inteira. Ele gostava dessa vida ali. Ele ficava o dia inteiro lá. Então, essa preocupação é a seguinte: agora, depois que ele reclamou aqui, foi suprido, o pessoal voltou ali, atendendo normal, tudo certinho. Eu acho que também de outra mãe, né? Agradecer por ter também estar presente aqui hoje, dando essas informações. E isso tudo. Agradecemos a participação do vereador Wilson. O vereador Jorge tem um questionamento, um documento. Seria mais ou menos baseado também em cima dessas palavras aí, que também a gente foi procurado para a condição daquela semana ali, o atendimento foi, né, inadequado. Eles, segundo os produtores aí, eles vieram aí e não encontraram ninguém para atender. Então daí já se sabe que eles saem dali revoltados, né? Eles vão sempre procurar alguém. Com relação aí, doutor, aos horários normais do doutor a serem cumpridos, e com relação ao quais os serviços prestados que hoje o veterinário da Cidasc pode fazer durante o seu expediente. Nós somos fiscais sanitários. Então, nós temos por obrigação fazer esse serviço que o Augusto falou, que é fiscalizar a fronteira, né, como risco, na área de risco, de entrada de animais trazendo doenças. E, como ele falou, só ali já precisa dois veterinários. Um, no caso do João, o doutor João, que está lá em cima, e outro aqui. Então, eu tiro mais ou menos um dia por semana para ir lá, para dar uma deputada, né? Tanto na fiscalização dos nossos fiscais lá fixo como na ativista. Eu visito algumas propriedades. Outra obrigação é nós mantermos a fiscalização na forma dos brincos dos animais. Então, criadores que relaxam, atrasam do pôr o brinco. Até isso, nós ainda estamos em fase de conscientização. Eu, pelo menos, conscientizamos os criadores que é bom ter brinco, uma das seguranças que não vem animal. Esse animal sem brinco, como que eu sei se é daqui ou de fora? Então, é uma colaboração do criador. O criador do bovino, ele ganha um brinco, mas o maior beneficiário dessa fiscalização são os exportadores. Nós exportamos carne de aves, suínos, bovinos.
Nós exportamos carne de milhares e suínos. Bovinos não somos exportadores. Mas isso é necessário para ter essa cultura estadual, né? Nós somos um estado grande importância para essa pecuária. E tem outras fiscalizações, como brucelose, tuberculose. Algumas fiscalizamos, nós chamamos de lista A, as doenças que são obrigatórias. Fiscalizamos outras doenças que o Estado faz campanha. E daí tem outras doenças que nós não damos atenção, ou por não ter motivo de fiscalização, ou por não ser possível. Dentro do serviço. Fica à vontade, vereador Jorge. Dentro desses serviços, cabe ao doutor também, se no caso o produtor precisar de alguma inseminação artificial, cabe também dentro do seu trabalho? Sim, até há pouco a cidade tinha sêmen para vender. Eu sempre fui uma pessoa que defendi muito aquela central de inseminação. Na minha propriedade particular, usava praticamente a grande maioria do sêmen da cidade. Então eu trabalhava para difundir isso. E eram touros de qualidade, muito melhor do que a média dos animais importados, mesmo que sendo importado. E só que agora fechou. Esse caso não trabalha mais com isso. Então essa parte de inseminação eu faço por conta minha, por auxílio aos agricultores aqui, dou orientação, não tenho cobrado nada por isso. No caso de eu for inseminar, se algum dia eu for, eu acredito que eu vou cobrar, particular. Eu faço isso pela prefeitura, para os criadores sempre a orientação de como inseminar, como a dieta numa vaca. Eu chego ali, por exemplo, ali na cidade, a minha vaca não adianta inseminar porque ela não pega. Mas não pega nem de todo, né? Vamos ver por quê. Quer que eu vá visitar? Tem os veterinários particulares ali também que podem orientar. Então, eu pergunto o que você está dando de alimentação. Às vezes alguma troca de alimentação, está dando muita proteína, por exemplo, para vacina. Então, esse serviço eu faço por consideração à prefeitura, que serve minha sala, assim, não que a cidade pudesse fazer. Senado. Deixamos livre, aproveitando aí a presença do médico veterinário interno, mais alguém teria um questionamento para fazer? Então a nossa casa já de pronto, né, Wilson e vereador Jorge. O Jim já apresentou, já foi encaminhado e-mail, já foi encaminhado expedientes, reforçando esse pedido de mais funcionários, né? Então deixamos aí, agradecemos a tua presença e deixamos que de pronto, né? Pode ter levantado aqui esse questionamento, se dispôs a vir até aqui, e deixamos as considerações finais, técnicas, para ti, fica à vontade. Obrigado pela oportunidade e sempre que quiser alguns esclarecimentos, eu estou à disposição. E obrigado pela atenção que vocês prestam. Nós aqui agradecemos, né? Nossa sessão continua, caso queira acompanhar, fiquem à vontade, né? Brincadeira, então, a palavra continua livre, quem mais gostaria de fazer uso dela? Vereador Rui, fica à vontade. Eu tive uma solicitação do pessoal ali da linha, uma estrada da linha Olinda a Nova Concórdia. É a estrada que passa pelo Zagonel e o filho do Paulo Streck. Ela necessitaria de uma recuperação urgente, sendo que lá passa bastante caminhão pesado, tem leite e coisas assim, que nesses dias aí tem formado os atoleiros grandes, buracos grandes, e está dificultando aí a passagem desses veículos. Mas se fosse possível dar uma melhorada, seria isso. Devolver a palavra. Agradecemos a participação da vereadora Marli, a palavra continua livre, mas alguém gostaria de fazer uso? Vereadora Denise, fique à vontade. Boa noite, presidente, vereadores, todos os presentes. Eu só queria reforçar que eu já fiz uma indicação no dia 8/4, de 040, para recolher os cães. Eu fiz essa indicação porque a nossa rua estava assim bem preocupante e hoje eu posso dizer que está grave. Tem muitos cães lá, parece até com canil, em média de 5, 6,
e eu presenciei assim um atacando uma criança, e assim, eu queria reforçar para que isso não aconteça. Eles acabam se juntando e as crianças acabam mexendo, então está bem assim. Eu tinha pedido também da lombada, justamente para essa preocupação, que a minha rua, acho que é a rua de maior número de crianças, e já por 2 vezes quase foi pego uma criança, então assim, eu não gostaria de dar essa notícia aqui. Queria dar mais essa reforçada para que fosse tomada providência. Se não fosse uma coisa preocupante, eu não estaria novamente aqui colocando para todo mundo. Então, que fosse analisado, vendo a possibilidade de se fazer alguma coisa. Não sei o que, através do que, eu solicitei outra vez, através de ONGs, não sei se é possível, eu sei que é difícil, mas assim, que fosse visto alguma coisa para minimizar. É isso, obrigada. Agradecemos a participação da vereadora Denise. Palavra do senhor Olívio, vereador Jorge, fica à vontade. Eu só quero colocar aqui para os demais colegas vereadores também aqui que a gente encaminhou vários pedidos aí de subvenções aí, com recursos, e até que enfim recebemos aí as senhas aí, né? Foi um pouco demorado, né? Da SDR aí foi um pouco demorado, mas agora temos em mãos aí várias senhas e agora vamos proceder com as demais, né, documentações aí exigidas. Também hoje, daí foi aprovado pelo Conselho aí um convênio também por mim encaminhado aí a comunidade de Vista Alegre, uma reforma aí, melhoria aí de churrasqueira, também um valor aí de R$ 5.880,80, então que também com certeza em breve estará sendo disponibilizado à comunidade. Agora também quero deixar uma questãozinha aí, a líder do governo, com relação aí à Coab. Já foi comentado alguma coisa aí durante a sessão aí, a questão dos esgotos. Foi resolvido ali no hotel, né, no hotel Águas, mas assim ali na Coab tá os esgotos aí de céu aberto e precisa tomar providências, pois vai danificar a saúde das pessoas, principalmente das crianças. Então eu pediria aí uma breve providência a respeito disso. Seria isso, eu devolvo a palavra. Agradecemos a participação do vereador Jorge. Passamos agora ao vereador Fios. Eu queria, a respeito da coleta do lixo do interior também, né? Eu queria guardar uma resposta ao nível do governo, a questão de quando que seria iniciar a coleta, que já faz tempo que não é mais feito. E aquela questão do poço artesiano para o frigorífico DRI. Ele até me cobrou essa semana, tem um problema sério, a questão de água na comunidade, que ele usa a nossa água, o nosso poço artesiano, e o uso dele é muito grande, mas é um problema sério lá. Então, ficar nessa possibilidade aí de atender esse ponto. Nós temos um recurso na questão da Secretaria da Agricultura para a perfuração desse poço aí. E outra questão seria aquele projeto aí que está estudo ali sobre a questão de bebida alcoólica na praça. No município de Aguadoce tem o Conselho da Juventude criado, né? Tá, eu acho que ali seria o caso de nós temos o parecer do Conselho da Juventude. Porque a juventude também está bastante revoltada, bastante indignada com a questão ali. Então, ter um parecer ou uma pesquisa de trabalho dentro da juventude. Qual é a ideia deles e a viabilidade de ter um local para eles ter esse espaço. Porque, na verdade, nós estamos proibindo em todos os espaços públicos. Não sei se entraria no ginásio de esporte. Então, seria isso, senhor presidente. Então, só reforçando, em eventos públicos, não, né? O ginásio de esporte é autorizado pelo poder público. Não tem problema nenhum. Qualquer evento. Só para esclarecer, em relação ao projeto de bebida alcoólica, eu estou surpresa porque, na verdade, eu estou vendo
de repente, um contrassenso. É engraçado porque os pais estão reclamando que os filhos não podem beber. Ao contrário. Há uma preocupação muito grande com o consumo do bebida alcoólica. A administração pública está preocupada com os jovens e eu tenho escutado os pais fazendo uma reclamação contrária. Ai, meu filho não vai poder beber, não vai poder fazer festa. Eu estou surpresa até com isso, estou fazendo aí um desabafo pessoal, porque, na verdade, a preocupação é justamente ao contrário, é que esses jovens, eles, principalmente abaixo de 18 anos, abaixo de 16 anos, eles têm aí um controle, eu já vou tomar a liberdade de dizer aqui, de uma bebida, a bebida alcoólica para mim é uma droga liberada. O problema do alcoolismo no Brasil hoje está assustador e estou fazendo um desabafo porque vejo muitas famílias perderem, de repente, indiretamente, entes queridos pela irresponsabilidade de pessoas que ingerem e, de repente, têm atitudes irresponsáveis, por exemplo, na direção do automóvel. Em relação ao projeto de lei, ele diz que o consumo da bebida alcoólica só poderá ser realizado em eventos que sejam autorizados pela administração pública e também pela polícia, pelo Corpo de Bombeiros, porque esses eventos, com certeza, terão aí a disponibilidade da polícia e do Corpo de Bombeiros no seu acompanhamento. Tá? Então, a proposta é de que o consumo seja realizado de maneira controlada e acompanhada pela polícia, pelo Corpo de Bombeiros e pelos serviços de segurança pública pertinentes. Então, trata-se de proibição de consumo em locais públicos, como a praça, o ginásio de esportes, as vias públicas, tá? Desde que não sejam autorizados pela administração e pelos órgãos competentes. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Devolvendo a palavra do Tino Leite, alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Vereador Ivan, fique à vontade. Essa questão do projeto é bem complexo. Quem está tomando na praça não vai deixar simplesmente de tomar para tomar aqui, tá? Então nós temos que juntar as forças, já foi debatido isso aqui, onde vai ser destinado um local, o Conselho Municipal que vai fazer, também foi solicitado qual a penalidade para quem infringir essa lei. Então não é simplesmente chegar e dizer nós vamos cortar, vai ser proibido. Em algum lugar eles vão fazer. Tem tanta coisa que é proibida aí, que o pessoal faz de qualquer forma. Então a gente tem que destinar esse jovem para algum lugar, para algum setor, para que ele possa, não estou defendendo o consumo, não estou defendendo nenhum lado, a gente tem que sentar aqui e temos que analisar de que forma será feito, de que forma gradativa que será feito isso. Não é simplesmente amanhã chegar e dizer, na rua ninguém toma mais, vai para a cadeia. Tem que chegar num bom senso para que ninguém saia perdendo com isso. Com certeza há excessos, mas também há pessoas bem civilizadas, né? Na sessão passada, hoje aqui a gente entrou propostas modificativas de voto aberto, tá? E eu vou falar da sessão passada em que a minha palavra foi cortada. Considero que foi censurado nesta casa semana passada, no que eu estava argumentando, trocando uma ideia e simplesmente me foi tirado o direito de resposta. Então eu considero que a democracia na sessão passada ela foi para debaixo do tapete, certo? Nós estamos tentando mudar o regimento para voto aberto e eu realmente espero que não aconteça mais com nenhum dos nossos colegas vereadores, tanto é que o regimento interno
ele teve alterações. Gostaria que isso constasse em ato também. Também gostaria de pedir à líder do governo a questão se há uma resposta sobre as fisioterapias e o pedido dos relatórios de entrega das obras de todas as escolas que eu solicitei. Era isso, senhor presidente, eu vou a palavra. Agradecemos a participação do vereador Evandro, que já me respondendo. Eu sempre deixo a palavra livre, mas o encerramento da fala, isso já vem a tempo e vai continuar sendo assim, é da autonomia do presidente. E o presidente só abre, após o término do grande expediente, a palavra, se caso queira. Então, essa é uma autonomia da presidência, a qual até o final do meu mandato nessa Casa Legislativa, havendo a necessidade, eu não vou deixá-la de usar, mesmo porque a presidência tem que coordenar os debates. E da mesma forma, se nós pegarmos as atas, todos eu deixo todos bem à vontade no grande expediente, mas no final da sessão, esse cabe ao pronunciamento da presidência e vou continuar fazendo uso. A palavra continua livre. Vereadora Marli, fica à vontade. Com respeito ao projeto 55 do veto do consumo do álcool, não sei das sugestões dadas anteriormente, tem-se alguma iniciativa, alguma coisa para a gente poder estudar, ver da audiência pública, ou alguma ação do Conselho Municipal de Juventude? A gente gostaria de ver alguma coisa assim, se a gente tem algum outro caminho para a gente envolver a comunidade, os jovens e tal, para a gente chegar a um denominador comum, que venha a ser bom para todos. É isso, vereador. Queremos agradecer a participação da vereadora Marli. E por que não propomos uma reunião semana que vem de todos os vereadores, das comissões? Eu sugiro a participação de todos os vereadores em uma reunião do Conselho. Todos aceitam? Então só fica de definir o horário e dia. Definimos a data e o horário e comunicamos aos senhores para que todos possam presente no Conselho. Pode ser? Já que não temos assim uma urgência tão grande de apreciação, vamos devagarinho tirando as duas. A palavra continua livre. Vereador Evandro. Presidente, com certeza vou lhe respeitar, tá? Não só até o final do seu mandato, mas uns 4 anos de respeito lá fora também. Gostaria de saber aonde que eu infringi o seu término da sua palavra, e daqui a pouco se vale também de aprendizado dos outros colegas vereadores, e que o senhor expressasse também, então, quando o senhor está acabando o grande expediente e que não há mais o retorno de palavra. Somente isso. Agradecemos a participação do vereador Evandro. A palavra continua livre. Mais alguém que gostaria de fazer uso? Vereador Tatiana, fica à vontade. Só para esclarecer quanto às solicitações dos senhores no grande expediente. Normalmente, só para explicar um pouco do processo, eu anoto aqui quais são as solicitações, caso a gente possa respondê-las na hora, a gente responde, senão nós fazemos um requerimento. Até gostaria de agradecer o Tim Gustavo, que elabora esses requerimentos para que sejam encaminhados aos responsáveis pertinentes de cada solicitação. Esses requerimentos, se os senhores solicitantes quiserem uma cópia, só nos pedir até durante o expediente, a gente faz a cópia e entrega uma cópia do requerimento para os senhores. Todos os requerimentos eles são protocolados, têm recebido dos responsáveis. Então, se alguém tiver alguma dúvida de que a sua solicitação de repente pode não ter sido encaminhada, só entrar em contato conosco, que nós temos aí a cópia então dos requerimentos das suas solicitações. É claro que a gente procura obter resposta às solicitações, às vezes a gente não as obtém. Então, aí fica a critério do responsável a resposta de cada solicitação. E aproveitando já o gancho, então, eu tenho algumas colocações aqui para fazer para os senhores, em relação até a respostas.
foi feita na verdade, duas solicitações, entrego uma cópia a cada um dos senhores. Ao secretário de Saúde, Municipal de Saúde e Promoção Social, o senhor Orlando Fábio, que encaminhou, então, aqui a resposta a essas solicitações. Eu gostaria de ler. Agosto 16 de setembro de 2013, ofício número 24 de 2013. Excelentíssima Senhora Tatiana Nunes dos Santos, líder do Governo, Poder Legislativo Luiz Guidinha, Guadalajara, Santa Catarina. Prezada vereadora, em resposta ao requerimento número 23, de 4 de setembro de 2013, referente às informações elencadas pelos vereadores citados no requerimento, venho respeitosamente prestar meus esclarecimentos. Item 1. Referente à solicitação de parecer do vereador Evandro Zanato, parênteses aí sobre as fisioterapias. Informo que o município tem 120 sessões pactuadas na PPI, que é referente à cota do SUS. As outras sessões são custeadas pelos recursos do Fundo Municipal de Saúde. Numa reavaliação com o prestador de serviço de fisioterapia, no caso, observamos que havia pacientes sendo beneficiados pelo Fundo Municipal de Saúde e também pelo SUS, e que os mesmos possuem plano de saúde privado, o que consideramos injusto com aqueles que não possuem. Sendo assim, redistribuímos as cotas, beneficiando pacientes que não haviam sido atendidos e que não possuem duplo convênio. Item 2. Referente à solicitação de explicação da vereadora Denir Soares de Lima sobre as lavagens dos carros da saúde. Em relação à informação indicada pelo vereador Denir Soares de Lima, quanto ao comentário de que foi informado que os motoristas de saúde têm que pagar de forma particular as lavações dos veículos públicos que utilizam em suas viagens, manifesto meu desapontamento em relação a tal comentário, considerando a idoneidade dos funcionários, nesse caso dos motoristas da saúde, que desempenham um brilhante trabalho e não costumam agir sem consentimento dos seus gestores, sem falar que tal ato jamais seria consentido por essa secretaria. No entanto, faço saber que, por respeito ao cargo que ocupas de um defensor da legalidade e da verdade, convoquei todos os motoristas, um a um, e indaguei sobre a possibilidade de alguém ter cometido o referido ato descrito pelo vereador. Não foi surpresa para mim que tal informação foi negada por todos, reafirmando a postura ética e profissional de todos os motoristas. Diante do exposto, e sem mais a tratar, espero ter contribuído com os esclarecimentos solicitados. Atenciosamente, Orlando Fábio, secretário municipal de Saúde e Promoção Social. Outra solicitação que me foi encaminhada foi a respeito da cobrança de serviços de hora-máquina e sobre a lei. Só passando, por favor, disso. Duas cópias sobre a lei de cobrança de hora-máquina. Então, eu tenho em mãos aqui, Lei número 1199 de 2001, de 16 de outubro de 2001. Dispõe sobre a prestação de serviços pelo município em propriedades particulares da outras providências. Então, os senhores têm aí em mãos essa lei que foi elaborada em 2001. Nós temos ali no artigo 1º, ela enumera os serviços a serem prestados nas propriedades particulares. No artigo 2º, justifica-se por que foi elaborada a presente lei. E no artigo 4º, ele menciona quais serão as reduções concedidas para cada serviço. Nós temos ali, então, uma redução total para determinados serviços, uma redução de 50% e até 4 horas máquinas por propriedade e o transporte gratuito de calcário. Então, vocês têm em mãos aí essa lei de 2001, de 16 de outubro de 2001, e a outra cópia seria da lei número 2000 de 2011, que altera essa lei 1199 de 2001. Essa alteração é apenas de alguns aspectos da lei antes mencionada, em que consta, inclusive, no artigo 2º, uma alteração do inciso D, a linha D, perdão,
inclui a linha D no artigo 4º, onde disse que os serviços descritos nos serviços enumerados anteriormente, incluídos anteriormente por esta mesma lei, dizendo que serão subsidiados em 30% do valor hora máquina, limitado a 10 horas de serviço total por bloco de nota do produtor rural. E ali no artigo 3º também enumera-se algumas alterações na redação da lei anterior. Então, os senhores têm aí a cópia das leis referentes à cobrança de serviços de hora máquina. Os senhores podem, então, analisar e, de repente, através de indicações, até sugerir alterações a essa lei. O último assunto que eu gostaria de tratar com os senhores, eu não sei se é da sabedoria de todos, mas tem um assunto que, para o nosso município, eu acho que é de extrema relevância. O senhor Procurador da República, senhor Flávio Pavlov da Silveira, no dia 19 de junho de 2013, publicou uma recomendação, a recomendação número 5, que recomenda à Fátima, em resumo, depois se os senhores quiserem também, a gente pode encaminhar cópia, disponibilizar cópia para os senhores. Ele recomenda à Fátima, então, que realize inspeções regulares às lavouras de plantio de batata no município de Água Doce. Segundo ele coloca aqui várias considerações, e uma me chamou a atenção, uma consideração que ele coloca, que diz o seguinte: que constatou-se através de relatório técnico que as melhores formas de cultivo de batata inglesa na região de Água Doce é a aplicação do sistema orgânico de produção ou a produção integrada. Em conversação com os lavoureiros responsáveis pela cultura em nosso município, eles nos passaram que, se for realizar um plantio orgânico ou uma produção integrada, fica inviável para eles continuarem com a cultura, com o plantio, então, o encaminhamento das lavouras de batata no município. E eu vejo que isso, para quem disponibiliza áreas para o plantio de batata para o próprio município, isso vai impactar em muito no nosso município. Então, é um assunto aqui que eu gostaria que os senhores dessem uma atenção dobrada, porque ele traz aí sérias consequências para o nosso município, se nós formos analisar que, se isso for colocado, vai ficar bem difícil. E até eu gostaria de fazer uma consideração. Ouvi hoje em visitas no nosso comércio que até colocaram que seria uma lei feita pelo nosso prefeito municipal, dizendo que estava proibida o plantio de batata no município. Então, gostaria de deixar bem claro que isso é uma verdade. O prefeito nunca proibiu plantio de batata e qualquer outra cultura, tendo em vista a importância da agropecuária para o nosso município. Então, eu venho colocar aqui para os senhores essa recomendação, repito o nome do procurador, o senhor Flávio Pavlov da Silveira. Então, se alguém quiser a cópia desse documento, eu posso fornecê-los posteriormente. Obrigado, senhor presidente do Paulo. Agradecemos a participação da vereadora Tatiane. Palavra de última linha, vereadora Evandro. Agradeço, colega Tatiane, sua disponibilidade em procurar nos atender as nossas solicitações, mas em relação à questão da fisioterapia, eu volto a bater na tecla, discordo do secretário, porque o SUS está na Constituição, ele é um plano de saúde universal, todo brasileiro ele tem direito, pode demorar mais, pode demorar menos, quem tem plano de saúde pode optar pelo SUS ou pelo seu plano de saúde particular. Não discordo em privilegiar quem não tem, mas todo o cidadão tem direito, e nós temos vários casos de pessoas dependentes de fisioterapia para o resto da vida,
que não tem plano de saúde e que foi prejudicado. Eu acho que a resposta está vaga, ela está em aberto. Era isso, senhor presidente, eu vou dar a palavra. Agradecemos a participação do vereador Evandro. Palavra continua livre, vereador Wilson. Queria agradecer a Tati pela entrega da lei aqui. Eu estava vendo a questão do artigo 4º aqui, que tem uma forma de incentivo ao produtor. Onde ele teria direito a 4 horas e o que a gente está vendo não está sendo aplicado aqui dentro do município. Hoje vai uma cara cascada, o cara cobra R$30, vai fazer o serviço, vai fazer uma roça, cobra tudo aí. Então não está sendo aplicado a lei. As horas de incentivo não está sendo aplicado para os produtores. Só essa questão aí, a gente vai analisar, estudar essa lei, para a gente ver o que dá para fazer para ajudar a questão dos produtores, que eles não estão tendo a questão do incentivo. Seria isso, presidente. Só uma coisa. Agradecemos a participação do vereador Wilson, a vereadora Tatiana. Desculpe, presidente. Só uma colocação em relação a isso, Wilson. É que é uma redução de 50% do valor cobrado até 4 horas máquinas por propriedade. Então, não seria isento de pagamento em 4 horas, seria metade do valor que ele teria que pagar, ele vai pagar até 4 horas. Excedendo 4 horas, mas fica aí. Então, o esclarecimento, é bom que esse debate ele venha para esclarecer as dúvidas e também encaminhar as sugestões. Agradecemos a participação da vereadora Tatiana e do vereador Jorge, colocado. Só a senhorita líder do governo, com relação a essas 1, 2 ou 3 ou 4 horas, eu sei de casos de produtores que questão de nem 1 hora foi cobrado também. Então eu acho que não concordo com as tuas colocações aí, tá? E então sei de vários casos que questão de 1 hora seja até um auxílio aos produtores rurais, uma limpeza de um silo, é cobrado. Né? É uma questão que é só um incentivo ao produtor, se prevenir melhor, né? As questões do inverno, para ter mais comida para o gado. Então, eu não vejo lado nenhum de incentivo em relação a isso. Então, resumindo, está se descumprindo essa lei, que na época o presidente também foi já vereador, quando o prefeito Pisani criou essa lei. Foi uma lei que foi criada em todas as prefeituras da região, que foi, né, com a questão da lei de responsabilidade fiscal. Né? Até não posso te culpar tudo em relação a isso, mas o presidente na época já era vereador. Né? Você é mais recente, mas assim eu vejo que está se descumprindo totalmente essa lei. Tá? Seria isso, devolver a palavra. Agradecemos a participação do vereador Jorge. Fica à vontade, a vereadora. Só para deixar bem claro aqui, eu também sou produtora rural e também gostaria muito que tivesse esses incentivos. Em relação à cobrança, de repente, que possa ter ocasionado errônea, então seria prudente que se fizesse a pessoa que se sentiu lesada, né, encaminhasse então ao prefeito para que se fizesse um levantamento, porque a orientação é para que seja cumprida a lei. Se não está sendo cumprida, tem que ser feito uma fiscalização, tem que ser feito um levantamento, tem que ser bem estudado isso para que as coisas ocorram de maneira correta. Então, os produtores que de repente se sentiram lesados, redigam um documento ou encaminhem si mesmo ao gabinete e coloque aí as suas reclamações para que possa ser feito um levantamento do que está sendo feito errado. Só para deixar bem claro, eu aqui sou apenas um instrumento, eu não sou secretário de obras, eu não sou secretário de saúde, então eu venho aqui com as respostas que me são encaminhadas. Só para deixar bem claro, e eu procuro fazer isso para facilitar a vida dos senhores da melhor maneira possível. Agradecemos a participação da vereadora Tati e do vereador Jorge. Então a senhorita colega aí pode ficar tranquila que a gente vai analisando aí e tem produtores sim que aconteceu esses casos. Outra questão também aqui consta a terra, né?
você tenha, eu digo assim, a cabimento a uma cobrança de uma carga de terra também aqui no perímetro urbano. Né? E tem casos que você foi cobrado para fazer a escavação, e daí o outro solicitante da carga de terra para poder pagar também R$30, tá? E comprou. Seria isso o devolvimento. Agradecemos a participação do vereador Jorge. Palavra continua livre, mais ninguém gostaria de fazer uso da palavra. Mais ninguém gostaria de fazer uso? Vereador, não quer fazer uso da palavra hoje? Então fica lá. Eu, assim, na questão da fiscalização, todas as pessoas responsáveis por cada setor ou secretaria são de extrema confiança do prefeito. Então, essas pessoas, eu vejo que não deveriam deixar furo nenhum, não deveriam deixar nada para trás. Tati, quando tu diz que tu é um mero instrumento, e as nossas colocações tu sempre leva no sentido da nossa legislatura, do nosso mandato, nunca leve no sentido pessoal. A coisa pode, em alguns momentos, ter ideias conflitantes, mas o sentido é esse, tá? Sempre fique tranquilo. Claro, eu estou te cobrando, você é a líder do governo, você vai ter que ir atrás, você vai ter que fazer esse papel, essa ponte é o teu papel. Com certeza. E desculpe te interromper, mas tanto é que quando eu não falo como líder de governo, eu falo como vereadora, e como quando a ideia é pessoal, eu faço questão de frisar isso. Então, obrigada. Mas assim, voltando ao assunto, essas questões de carga de terra, isso aí é um absurdo, né? Isso aí nós não podemos, tira do meu terreno, aconteceu com pessoas muito próximas a mim, de tirar do terreno de um familiar, pagar para tirar. Quem comprou, na verdade, comprou uma carga de terra. Você tampar o buraco, fazer um muro, alguma coisa. Então, são situações que com certeza não vai alterar em nada o orçamento do município, não vai alterar. E sim, eu só vejo que há um desgaste desnecessário. Era isso, eu devolvo a palavra. Agradecemos a participação do vereador Evandro. A palavra continua livre. Mais ninguém gostaria de fazer uso? Quero deixar aqui registrado os parabéns ao secretário Nilton, né, secretário Nilton, que sua pasta aí mais uma vez fez a balança, né, sair em nível estadual. E lógico, aproveitando aí esse nosso potencial eólico, né? E a garantir que as coisas vão se engafinhando, eu diria. Nós temos hoje um potencial eólico riquíssimo, forte, mas em contrapartida, após a instalação das torres, né, as áreas de planta diminuem. Né? Então tudo tem o ônus e o bônus. Outra questão aí que caiu aí com uma bomba aí próximo ao final de semana foi essa proibição, no princípio do governamento, né? Esse pedido, né, da não plantação mais de batatinha no município. Hoje nós temos aí próximo a quase 15 produtores de batatinha. Então, olhem só quanto isso, né, quanto esse movimento econômico, calculo eu, e que isso já está girando em torno de uns 100 milhões, né, de movimento econômico, só em cima dessa quantidade de batatinha que é produzida no município. E agora estamos aí. Não é fácil, como nós temos ali a Vilagem Grande hoje, que está sendo, eu diria assim, um cartão de visita do município. Em contrapartida, né, Barbosa, ela traz Olheiros, que acredito que essa medida tomada aí, que nós também sensibilizar isso, uma atenção do presidente do sindicato, acho que vai ser unir forças, que isso aí não é brincadeira não. Né? A doação do município extremamente agrícola, né? Daqui a pouco ou depois, vão ter que ter licença para qualquer atividade no campo. Eu vejo isso assim para Água Doce, complicadíssimo isso. Então eu acho que a hora de unir forças, né? A preocupação hoje dos produtores de batatinha é grande, é muito grande. Já temos aí uma audiência com o Fabiano Quilvezão da FAT, porque é um processo que foi notificado à Fátima para que se manifeste, para então dar continuidade aí a essa ação. Né?
Então, eu vejo isso preocupante, vereador Wilson, na condição do sindicato. Nós temos que unir forças, né? Porque há um tempo atrás aí já determinaram a área de preservação permanente do nosso município, inviabilizaria quase 80% do nosso município. E agora nós temos mais essa bucha aí, né? A princípio, lógico, ainda está em fase de não está liquidada essa fatura, ainda a Fátima ainda tem que responder, mas eu acredito aí que é preocupante, né? O vereador Wilson, fica à vontade, eu acredito que você possa nos colaborar aí e ajudar nesse quesito dessa bucha aí que caiu. Essa questão da batata, como eu estava secretário de Agricultura, eu fui chamado 2 vezes no Ministério do Trabalho e no produtor de ação, produtoria pública. Já há tempo essa questão ali, então eu acho que vai depender muito da Fátima. O laudo que a Fátima der, que vai ser muito forte. Porque naquela época que eu estava lá escrevendo o laudo da IPAG, a IPAG se negou a dar o laudo. Está muito claro. Porque hoje, no nosso município, não tem condição de plantar batata de novo. Isso é viável. Então, seja verdadeiro essa questão, eu acho que vai depender muito da parte, se a parte não tem um laudo, aí sim pode publicar. Eu acho que, na verdade, a parte vai ter que ignorar essa questão do produtor. Que isso é plantado no Brasil inteiro. Por que só pode ter aqui em Valdoso? Você viu na reportagem aqui de São Paulo, questão de batata? Não tem, eu acho que é viável. Depende muito da parte, isso. Agradecemos a participação do vereador Wilson e a gente está sempre refém da lei, né? E o juiz daqui a pouco encasquetou, poderia assim uma força, né? E daí agora vai ser um debate desse abacaxi, é sério o problema, né? Agora o ex-secretário, André, passo a palavra, vereador, acabou de dar um depoimento que já isso, que ano foi que o senhor foi chamado lá? Uns 3 anos já que eles já vem cercando, né, essa questão do plantio da batatinha. E é preocupante por Amador ser um município extremamente agrícola. Vereador Dunga, fique à vontade. Ao presidente, os demais colegas, o público em geral, só referindo-se a essa plantação da batata, que está no comentário, eu acredito que talvez a preocupação deles é por causa que a Água Doce tem um diferencial, porque por ser divisor de água, então eu teria que, talvez, a preocupação seria escolher mais os locais, porque talvez tem vez que escolhe o veneno da batata tudo tranquilo. Talvez eles tinham que escolher as partes mais baixas, que não ensinam a bombar, porque daqui a pouco, sei lá, eu penso que às vezes a preocupação desse juiz ou desse desembargador aí que está mandando essa. Aí, talvez seja essa a preocupação. Para nós é preocupante, para nós quanto mais renda vem para o município, melhor, né? Mas, talvez estão vendo do outro lado da saúde pública, sei lá. Então, eu acho que vamos aguardar para ver o que acontece. Isso aí, obrigado. Agradecemos a participação do vereador Dunga, só corrigindo que promotor, procurador da República. Né? E lógico que o questionamento que foi levantado hoje, acho que todos se davam, né? Por que só Água Doce? Infelizmente, tem mais isso aí, mais essa página para virarmos. Encerramos assim o grande expediente e passamos então à ordem do dia. Sempre frisando, né, que nós temos a nossa Dia do Gaúcho, né, traje obrigatório, né? Temos de todos puxados. Semana que vem, traje típico do gaúcho oficial. Né? Então, assim, nós estamos, e daí já foi acudida a sugestão da vereadora Marli, temos hoje a sugestão do vereador Evandro, e também vai ser a Bruninha ali do Evandro, também vai ser parabenizada. Para o projeto de lei número 61, nós autoriza o Poder Executivo Municipal de crédito especial e cria elemento de despesa no orçamento vigente das outras providências. Nós baixamos as comissões de legislação, justiça, redação final, finanças e orçamento. Para a proposta de emenda, essa do número 1, onde altera o artigo da resolução 17 de 2005, do 13 de dezembro de 2005, porque se trata do regimento interno do Poder Legislativo do município, baixamos as comissões de legislação, justiça, redação final,
Finanças e Orçamento. Para a proposta de emenda número 2, essa altera o artigo da Lei Orgânica Municipal, baixamos as comissões de Legislação, Justiça e Votação Final, e a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu coloco em votação a dispensa de parecer e votação em regime de urgência referente ao projeto de número 62. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Água Doce. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Então, está aprovada a dispensa de parecer. Em votação em regime de urgência. Colocamos agora então em votação o projeto de lei número 62. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Então, está aprovado o referido projeto. Coloco em votação a dispensa de parecer e votação em regime de urgência ao projeto de lei número 63. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como concordam com o parecer e votação em regime de urgência, lógico. Permaneçam como estão. Então, está aprovada a dispensa de parecer e votação em regime de urgência. Coloco em votação o projeto de lei número 63 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Também está aprovado o referido projeto. Eu coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 54 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotação orçamentária que especifica e dá outras providências. As vereadoras e vereadores que concordam com os pareceres permanecem como estão. Então está aprovado os pareceres das comissões referente ao projeto 54. Colocamos agora em apreciação o projeto de lei número 54 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Também está aprovado o projeto de lei número 54. Eu coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 56. Dispõe sobre a implantação e organização dos conselhos escolares das unidades de ensino fundamental e de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Água Doce. Especifique e dá outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam com os referidos pareceres permanecem como estão. Então, está aprovado os pareceres das comissões. Coloco em apreciação o projeto de lei 56 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Também está aprovado o projeto de lei número 56 de 2013. Eu coloco em votação os pareceres ao projeto de lei número 58 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente dotação orçamentária, transferir e criar elemento de despesa no orçamento vigente e dar outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Então, estão aprovados os pareceres. Eu coloco em votação o projeto de lei número 58 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Também está aprovado o projeto de lei número 58. Eu coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 59. Autoriza o Poder Executivo Municipal a anular parcialmente e transferir dotações orçamentárias que especifiquem para outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Então estão aprovados os pareceres. Eu coloco em votação o projeto de lei número 59. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Também está aprovado o projeto de lei número 59. Eu coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 60. Autoriza o Poder Executivo receber por tempo de uso provisório e posterior doação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Instituto de Colonização Agrária INCRA, veículo que identifica e dá outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Então estão aprovados os pareceres das comissões. Eu coloco em votação o projeto de lei número 60 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam permanecem como estão. Então, parabenizar a luta do vereador Barbosa, está aprovado o referido projeto de lei. Eu coloco em votação a indicação número 73, de autoria dos vereadores Ademir, Evandro e Jorge. Propõe o chefe do Poder Executivo Municipal que estude a verdade de deixar de cobrar os serviços de horas máquinas para os agricultores do município de Água Doce. Vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Então está aprovada a referida indicação. Vereadora Tatiana Cristiano.
a justificativa do voto. Não sei se a bancada quer acompanhar. Eu gostaria de acompanhar. A vereadora Dúnia quer acompanhar também. Se os demais querem acompanhar a justificativa. Então, o vereador Dúnia vai ali quer acompanhar a justificativa do vereador Cátia. Nós votamos, o voto favorável à indicação, que a indicação seja aprovada e seja encaminhada em relação à cobrança de horas máquinas, mas que consta em ata aí as nossas colocações do grande expediente em relação à lei, a lei 1199 e posteriormente a lei de 2001 e a lei 2000 de 2011. Obrigada, senhor presidente. Agradecemos a vereadora Tati, eu coloco em votação o requerimento número 5, da autoria do vereador Evandro, sugerindo o convite ao senhor Germano Benites e seus filhos, Felipe e Fernando, para participar da sessão de homenagem ao Dia do Gaúcho. Está em discussão o referido requerimento do vereador Evandro. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam no estão. Está aprovado a sugestão do vereador Evandro. Eu coloco em votação o requerimento número 6, este é o pedido do vereador Jorge, para que encaminhe correspondência para o DINFRA, cobrando providência na sinalização da rodovia estadual número 355. Vereadores e vereadoras que concordam, permanecem no estado. Também está aprovado o requerimento do pedido do vereador Jorge. Eu coloco em votação o requerimento número 9, este é o pedido da vereadora Marli. Solicita que se encaminhe uma moção ao deputado Leite Sareta, agradecendo o repasse do recurso no valor de R$40 mil. Vereadores e vereadoras que concordam, permanecem no estado. Também está aprovado o requerimento do vereador Marli. Nada mais havendo, lamentando a morte prematura do João Lipe, eu, em nome de Deus, encerro a presente sessão ordinária, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 23 de 9, segunda-feira, às 19h.